E aí, meu querido aluno, tudo bem com você? Como está aí o seu ritmo de estudo? Arrochado? Como diz um bom nordestino? Cara, tem que ir no ritmo pesado, senão você não tem resultado. Resultado é mera consequência de um bom trabalho. Então, quanto mais dedicado você estiver nesse projeto, mais chance você tem de ter resultado. Lembre-se sempre disso. E para te ajudar a ter o resultado melhor e mais rápido, eu vou contribuir com o Direito Constitucional, que é uma matéria aí que sempre cai nas provas de concurso. Para quem já está acompanhando as aulas, nós estamos estudando agora os direitos fundamentais, especificamente aí os direitos individuais e coletivos que estão no artigo 5º da Constituição. Dando continuidade à aula anterior, quando nós já havíamos começado o estudo de direito à segurança, nós veremos agora outras regrinhas de segurança jurídica que estão dentro do artigo 5º e que podem cair na sua prova. Vamos lá? Começando então, primeira regrinha de segurança jurídica que nós vamos ver nesta aula é a chamada inafastabilidade da jurisdição. Princípio da inafastabilidade da jurisdição ou princípio do livre acesso ao poder judiciário. Também pode aparecer na sua prova assim. Esse princípio ele tem como base o artigo 5º, inciso 35, que diz assim: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele parte do pressuposto de que, havendo qualquer problema, qualquer coisa, você tem livre acesso ao Poder Judiciário. Você quiser, a qualquer momento, bater na porta do Poder Judiciário e apresentar a sua questão, você pode. Isso é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário jamais pode se afastar de te ouvir. Ele pode não dar o que você pediu, né? De repente você pede uma coisa besta lá, uma coisa absurda, ele não vai dar. Mas, tendo direito, ele vai dar, obviamente. E, independente de você ter o direito ou não, você tem livre acesso a ele o tempo todo. Por isso, o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Esta é a regra no texto constitucional. Significa dizer que, em regra, inafastabilidade da jurisdição. Só que esta regra possui algumas exceções. Então, possui algumas exceções. Eu quero falar de duas exceções aqui para você, que já caíram em provas e elas podem fazer diferença, tá? Então, primeira exceção sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição diz respeito à chamada justiça desportiva. Justiça desportiva. Querido, justiça desportiva. O artigo 217 da Constituição Federal diz que, para você ingressar com uma demanda na justiça desportiva, obrigatoriamente você tem que esgotar as vias do Poder Judiciário. Então, quando a Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, que ela cria esse canal direto com o Poder Judiciário, a Constituição também vai dizer que se for para ingressar na justiça desportiva, não dá para você ir direto para o Poder Judiciário com uma questão de esporte. O problema envolvendo esporte, primeiro, esgota-se a justiça desportiva, para depois ingressar no Poder Judiciário. Então, essa seria a primeira exceção, onde você não tem livre acesso ao Poder Judiciário como primeiro plano. Você pode ir depois. Primeiro, esgota a justiça desportiva, beleza? Uma segunda exceçãozinha que pode também já cair na sua prova. Em relação ao habeas data. Habeas data. Habeas data é um tema que nós vamos trabalhar ainda, ele é um remédio constitucional, super importante, que costuma ser trabalhado em prova. E o habeas data, ele é utilizado como remédio para proteger a chamada liberdade de informação. E aí, a lei de habeas data vai exigir que, para você ingressar com habeas data no Poder Judiciário, antes você tem que comprovar a chamada negativa administrativa. Ou seja, você tem que pedir informação administrativamente. Se ela lhe for negada ou houver excesso de prazo, ou seja, sem resposta, aí que você pode ingressar no Poder Judiciário. Então, essas aqui são duas exceçõezinhas bacanas que já apareceram em prova e que você precisa saber e que elas acabam excepcionando ali a questão do livre acesso ao Poder Judiciário, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tranquilo até aqui? Temazinha bacana que já caiu algumas vezes em prova, tá? Vamos avançar? Então, como próximo tema aí de segurança jurídica, vamos falar do Tribunal do Júri.
Tribunal do Júri. Quem já ouviu falar Tribunal do Júri aí? Levanta a mão. Cara, Tribunal do Júri é fantástico. É possível que você que está assistindo já tenha inclusive participado de um Tribunal do Júri, não é verdade? A fundamentação do Tribunal do Júri é o artigo 5º da Constituição, no inciso 38. O que é o Tribunal do Júri? Ele é um órgão do Poder Judiciário que ele tem uma característica especial, que é o que esse inciso aqui vai dizer. É reconhecida a instituição do júri, qual a organização que lidera a lei, assegurados, a linha A, plenitude de defesa, a linha B, sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Basicamente, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário que vai funcionar para julgar determinados tipos de crimes, que são esses aqui. Então, para explicar para você como é que funciona o Tribunal do Júri, eu vou começar explicando esses princípios que regem o Tribunal do Júri. E o início será o último princípio, que é para você entender como é que é a configuração. O Tribunal do Júri tem competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ok? Então, crimes dolosos contra a vida. Primeira pegadinha que sempre aparece em prova. Tribunal do Júri julga qualquer crime. Errado. Julga qualquer crime doloso. Errado. Não é qualquer crime doloso, é crime doloso contra a vida. Julga qualquer crime contra a vida. Errado. Não é qualquer crime contra a vida, tem que ser um crime doloso. Mas, Daniel, o que é doloso? Doloso você aprende isso em direito penal. Doloso é o oposto de culposo. Enquanto no direito penal o crime culposo é aquele cometido sem vontade ou sem intenção, o crime doloso é aquele cometido com intenção. Então, aqui a Constituição ela deixa de forma clara. Tribunal do Júri não julga crime culposo contra a vida, apenas crime doloso. Ou seja, o cara tem que ter vontade de matar a outra pessoa. Tudo bem? Essa é a primeira pegadinha que sempre aparece em prova. Como desdobramento dessa competência, existem duas perguntinhas que já foram questionadas. Primeira delas, é preciso morrer alguém para ser julgado no Tribunal do Júri? É preciso ter morte para o julgamento ocorrer no Tribunal do Júri? Sim ou não? Claro que não. Então guarde. O Tribunal do Júri também vai ter competência para julgar os crimes dolosos contra a vida tentados. Então, vai ter competência para julgar crime tentado ou crime consumado. Beleza? Uma segunda perguntinha bacana também para sua prova. Genocídio. O genocídio é julgado pelo Tribunal do Júri? Daniel, o que é genocídio? Lembre-se da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler foi lá e mandou matar um monte de judeu? Aquilo é um exemplo de genocídio. É quando você matou um monte de gente pertencente ali à mesma cultura, à mesma nação. O julgamento é no Tribunal do Júri, sim ou não? Claro que não. Daniel, mas está matando um monte de gente? Pois é, mas ali não é um crime contra a vida. Genocídio é crime contra a cultura, contra a etnia. Não é competência do Tribunal do Júri, sim da Justiça Federal, no caso do Brasil. Ok? Ou de Tribunal Penal Internacional, quando se tratar um crime de repercussão internacional que não tenha sido bem julgado pelo seu país. Tá? Então, primeira parte aqui é exatamente a competência. Beleza, já sei que o crime é doloso contra a vida, já sei que o Tribunal do Júri só julga esse tipo de crime. Mas como é que funcionam os outros princípios? Os outros princípios partem da estrutura do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele funciona mais ou menos assim. Ó. Você tem ali um juiz, né? Vou colocar aqui é um juiz, tá? Você tem um membro do Ministério Público, né? Membro do Ministério Público. O que é isso, Daniel? É o diabinho ali que fica acusando, né? Você tem os jurados. Os jurados no Brasil são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jurados, tá? E no meio aqui nós temos o réu. E esse réu vai ser julgado dentro do Tribunal do Júri. A ideia do Tribunal do Júri é que o julgamento não ocorra pelo juiz, como ocorre num tribunal normal. A ideia do Tribunal do Júri é que o julgamento ocorra pelos seus pares. Então, quem julga são os pares, são as pessoas da sociedade, ou seja, os cidadãos. Qualquer pessoa pode sentar aqui nessa posição de jurado, desde que ele tenha a condição jurídica de ser cidadão. O Ministério Público acusa, os jurados julgam, e o juiz que preside a sessão, ele apenas vai confirmar o que vai acontecer, ele só preside. Por isso que esses princípios aqui, eles vão aparecer na sua prova. O primeiro deles, plenitude de defesa. Veja bem, a quem que o Ministério Público ou o advogado deste réu tem que convencer? 7 jurados que são membros da sociedade que você nem sabe quem são.
Podem ser estudantes, donas de casa, pessoas formadas em direito. Tem gente que nem conhece um elemento jurídico, um termo jurídico. Então, é preciso para convencer plenitude de defesa. Então, é admitido todos os meios de defesa permitidos no direito. Ok? Segundo princípio que a Constituição traz, sigilo das votações. Ou seja, é necessário guardar o sigilo das votações. Olha que interessante. Tem 7 jurados. Se um jurado olhar para o outro e falar assim, ei, cara, a cara de vagabundo, né? Eu vou condenar. E você? Anula o júri. Os jurados não podem conversar entre si sobre a opinião deles sobre aquele julgamento. Tanto que, quando o julgamento no tribunal do júri ocorre por mais de um dia, esses jurados vão para quarto de hotel, ficam separados lá, eles não podem conversar sobre o julgamento, para garantir o autoconvencimento de cada um, que é a ideia do tribunal do júri. Depois nós temos aqui, né, como último princípio a ser falado, soberania dos vereditos. O que os jurados decidirem, está decidido. O juiz aqui, que é o presidente, só vai confirmar, ele não vota, ele só confirma o que está sendo decidido, porque os vereditos são soberanos. Show de bola? Como isso aqui cai em prova? Memorize esses requisitos, memorize aqui a questão da competência, porque é assim que eles vão perguntar em prova. Prova de múltipla escolha, sempre eles perguntam essa questãozinha no tribunal do júri. Prova de certo ou errado, mesma coisa, eles sempre vão falar alguma coisa lá. Beleza? Então, questãozinha top, também atrelado aí à segurança jurídica, que ele está falando da segurança jurídica dos julgamentos, né? Uma norma bem interessante, com uma incidência razoável aí nas questões de prova. Vamos para mais uma? Mais uma regra de direito à segurança. Nossa, velho, essa aqui é foda arástica. Essa aqui não cai. Essa aqui despenca. Presta atenção. Você que é mulher, guarde pregado isso aqui no espelho do teu banheiro. Mas, Daniel, por que no espelho? Porque é o lugar que você mais olha, não é verdade? Então, coloca no espelho. Acordou de manhã, você vai decorar esses 3 incisos aqui. Porque eles caem em todo o concurso público. Se não cair num que você fizer, no outro vai cair com certeza absoluta. Então, para se salvar, tem que memorizar. Vamos ler os incisos? Nós vamos falar agora dos chamados crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Primeiro inciso aí é o inciso 42, que diz assim: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. 48. 43, desculpa. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os definidos em crime como crimes hediondos, por eles responderem os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Ok? Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Show de bola até aqui? Beleza? Qual que é a ideia disso aqui para a sua prova? A ideia é você identificar quais dos crimes que estão nessa lista que são inafiançáveis, quais são imprescritíveis, quais são suscetíveis de graça ou anistia. Essa é a ideia. Porque aqui ele mistura. No 42 ele coloca inafiançável e imprescritível. No 43, inafiançável, suscetível de graça ou anistia. Depois, inafiançável e imprescritível. Então a melhor forma que eu achei para memorizar isso é você criar uma listinha de cada um deles. Vamos lá? Então, primeira que você tem que decorar são os imprescritíveis. Então, minha sugestão é que você decore primeiro os imprescritíveis. E os imprescritíveis são só apenas 2 crimes. Quais são eles que estão naquela lista? O crime de racismo e ação de grupos armados. Racismo e ação de grupos armados. Então, a primeira coisa que você faz é decorar. A primeira coisa que você faz é decorar essa lista aqui, tá? Dos crimes imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados. Mas, professor, você falou quais são, mas eu não entendi o que significa imprescritível. Muito simples. Imprescritível significa um crime não prescreve. Tá, mas o que é prescrição? A prescrição é um instituto jurídico que opera como se fosse uma punição. É uma punição que gera a perda do direito. Ou seja, se o camarada ele não cumpriu o direito dentro daquele prazo que ele tem, ele perde ele. Quando a gente fala de crime, nós estamos falando do direito que o Estado tem de punir. Então, falar que um crime é imprescritível é dizer que o Estado não tem prazo para punir. Ele pode punir quando ele quiser.
Então, se porventura você não passar no concurso e resolver entrar na vida de bandidagem, não cometa crime imprescritível, porque o Estado vai poder te perseguir a vida toda para te punir, porque esses crimes nunca acabam o prazo do Estado para te punir. Beleza? Segunda lista que você vai decorar são os insuscetíveis de graça ou anistia. Então, insuscetíveis de graça e anistia. O que significa insuscetível de graça ou anistia, Daniel? Graça e anistia são formas de perdão do Estado. Graça e anistia, o cara cometeu um crime, o Estado vai lá e perdoa. Existem diferenças jurídicas entre eles que não cabe nesta aula falar. Mas, em linhas gerais, seria mais ou menos assim. A graça ela é concedida pelo presidente por meio de decreto. A anistia, Congresso Nacional por meio de lei. Então, essa é uma diferença básica entre os dois, mas o fim é praticamente semelhante, porque ele vai trazer um perdão do Estado para aquele crime. O que a Constituição falou? Que alguns crimes são insuscetíveis de graça ou anistia. E quais são eles? Ela falou os 3 T's. Eu sempre gosto de falar os 3 T's para ficar fácil para você memorizar, tá? Então, os 3 T's. Quais são os 3 T's? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Tortura. Terrorismo. E a lista de crimes hediondos. Cuidado com isso aqui em prova, porque muita gente erra isso aqui quando é perguntado, tá? Tráfico, terrorismo e tortura não são crimes hediondos, mas eles são considerados crimes equiparados a crimes hediondos. Pelo menos é o que diz a Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Os crimes hediondos é outra lista que está dentro da lei. Numa prova de constitucional você não precisa saber quais são. Mas se você estiver estudando para o concurso de área policial, que tem legislação penal especial, e você estudar a lei de crimes hediondos, aí você vai ter que saber, porque ele pode cruzar essa informação. Ok? Esses crimes aqui são insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, insuscetíveis de perdão do Estado. Um cuidado especial, principalmente por causa da lei de crimes hediondos. A Lei 8.072, ela inova isso aqui. Ela repete essa regra, mas ela acrescenta.Ela fala, é insuscetível de graça anistia e indulto. Então, se você pegar a Lei 8.072, você perceberá que ela vai se referir a um outro instituto jurídico aqui, tipo ampliando, né? Que é o indulto. A Constituição não fala de indulto, mas a Lei 8.072 fala. A pergunta que cai na tua prova é, aplica 8.072 ou aplica a Constituição? Muitas pessoas naturalmente falariam, a Constituição é superior a 8.072, que a Constituição é a Constituição. Mas o STF não entende dessa forma. O STF entende que indulto é espécie de graça. E por ser espécie de graça, já estaria implicitamente abarcado na previsão constitucional. Então, para o Supremo Tribunal Federal não existe contradição nessas duas regras. Pelo contrário, você tem aqui uma complementação do indulto para dentro de graça. Show de bola? Então seria aplicável também. Obviamente você só vai responder isso em prova se ela trouxer essa questão do indulto. Se não trouxer, se trouxer na tua prova insuscetível de graça e anistia, tá certo, porque é o que está na Constituição. Se trouxer insuscetível de graça, anistia e indulto, tá certo também, porque é entendimento do STF. Ok? Memorizei essa lista. Vou memorizar a lista de crimes inafiançáveis. O que é um crime inafiançável? Crime inafiançável é um crime que você não consegue se livrar dele pagando fiança. Na prática, o STF decidiu que crime inafiançável é crime insuscetível de liberdade provisória. E tanto faz se é com pagamento de fiança ou sem pagamento de fiança. Questãozinha top para sua prova também. Daniel, e quais são os crimes inafiançáveis? Todos estes aqui. Ou seja, você soma todos os que estão aqui, acerta a questão na sua prova. Qualquer combinação que aparecer na tua prova, o crime é imprescritível e inafiançável. Eu tenho que pensar se ele é imprescritível, porque inafiançável vai sempre estar certo. Qualquer questão que falar insuscetível de graça e anistia e inafiançável, eu tenho que me preocupar saber se ele é insuscetível de graça e anistia, porque inafiançável eu sei que é. Porque todo crime imprescritível é inafiançável, todo crime suscetível de graça e anistia é inafiançável. Compreendeu? Agora, crimes imprescritíveis jamais serão insuscetíveis de graça e anistia. Crimes suscetíveis de graça e anistia jamais serão imprescritíveis.
Então, a questão da prova começou dizendo: o crime X é insuscetível de graça, anistia e imprescritível. Você nem precisa saber se é ou não. Marque errado. Porque não existe um crime que ao mesmo tempo seja imprescritível e insuscetível de graça, anistia. Ficou claro aqui? Decora cada uma das listas, porque com certeza é assim que você vai acertar essa questão em prova. Tudo bem? Entendidas essas listas, eu quero voltar no texto constitucional com você, porque eu quero explicar para você uns outros detalhes que estão aqui na Constituição e que são bacanas para serem trabalhados na sua prova. Então, olha só isso aqui. Primeiro, um detalhezinho que sempre cai em prova, que está no inciso 42. Ele fala: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Principalmente que fizer prova da VUNESP. Cara, sempre cai nas provas da VUNESP. Eles trocam reclusão por detenção. Então fica ligado isso aqui. Isso aqui é a pegadinha básica. Mas essa mesma pegadinha você vai encontrar em prova do CESP, da FCC, da FGV, da FUNRIO. Qualquer banca vai utilizar essa pegadinha, porque ela é muito comum. Tá? Não troque detenção por reclusão, porque estaria errado. Ou, quer dizer, reclusão por detenção, porque detenção está errado. Aqui ele determina a pena de reclusão. Daniel, qual que é a diferença? A diferença básica é no tipo de estabelecimento onde ela vai ser executada. Nada relevante para o constitucional aqui. Tudo bem? Segunda dica que eu te dou é que ele fala aqui, no inciso 43. A lei considerará crime inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Está vendo esse início aqui? A lei considerará crime. A lei considerará crime está revelando a natureza desse dispositivo como uma norma de eficácia limitada. Significa dizer que é a lei que vai dizer como que essas condutas serão consideradas crimes. Tanto que todas elas vão ter uma lei específica dizendo como que ocorre. Show de bola? O que as bancas costumam dizer, então, referente a isso? Elas chamam esta determinação da Constituição de mandado de criminalização. Guarde isso. Vou escrever aqui, ó. Esta consideração é um mandado de criminalização. Por que o mandado de criminalização? Criminalização. Porque o que a Constituição faz aqui é mandar a lei criar um crime acerca disso aqui. Questãozinha top de prova que já caiu algumas vezes. Show de bola? E para fechar minhas dicas aqui finais, lembre-se que tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo e crimes hediondos respondem por este crime os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Quem manda responde, quem executa responde e o mané que ficou olhando e não fez nada para impedir, responde do mesmo jeito. Inclusive, é muito comum hoje no serviço público policiais, agentes penitenciários serem demitidos principalmente por isso aqui, pela omissão. O cara viu a cagada acontecendo e ele não falou para ninguém. Responde como se tivesse feito. Né? É uma injustiça? Sei. Só sei que está na Constituição, só sei que pode cair na sua prova. Show de bola aqui? Tema muito legal que você tem que ter atenção, porque ele sempre cai em prova. Dúvidas até aqui, queridos? Não? Então podemos avançar para mais uma regrinha de segurança jurídica, que são as penas permitidas e penas proibidas. O inciso 46, ele vai trazer a lista de penas permitidas. Como que cai em prova, sempre pede memorização dos institutos. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, essas são as penas que são permitidas. Privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direito. Ok? Isso pode aplicar no Brasil. Questão comum em prova é ele confundir isso aqui com a lista do 47. Não haverá penas. Ou seja, penas proibidas. Pena de morte, a linha A, e aí você tem que ter muita atenção, porque ele traz uma exceção, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84/19. Se cair na tua prova hoje, existe pena de morte no Brasil? Você vai dizer? Sim, existe pena de morte no Brasil. Como?
no caso de guerra declarada. Show de bola? Porque é uma exceção. Toda exceção é uma possibilidade. Depois ele fala que não haverá pena de caráter perpétuo. O que é uma pena de caráter perpétuo? É uma pena para sempre. No Brasil, o limite máximo de execução de pena é de 30 anos. Show? Não é permitido no Brasil pena de trabalhos forçados. Pena de trabalho forçado é aquela que se obriga o cara a trabalhar com uma forma de ofender a dignidade da pessoa humana dele. Tudo bem? Pena de banimento é proibido também. Banimento, guarde, é expulsão de brasileiro. Então, pena de banimento, expulsão de brasileiro. Ou seja, o brasileiro comete um crime e expulsa ele do país. Show? E, por último, pena cruel, que é qualquer pena que também ofenda a dignidade da pessoa humana, que seja cruel. Isso tudo é proibido. Questão básica de prova, ele vai pegar a pena permitida, a pena proibida e vai trocar. Né? Provas de múltipla escolha é muito comum esse tipo de pegadinha. Assinale a alternativa que contém uma pena permitida. Coloca 4 proibidas e uma permitida. Você vai lá e marca ela. Então essas listas devem ser memorizadas por vocês. Show de bola? Tranquilo até aí? Mais um teminha legal sobre segurança jurídica. Nossa! Esse é um dos temas mais fantásticos para a sua prova. Extradição. O que é extradição? A extradição é um acordo entre os países em que eles colaboram um com o outro para punir criminosos. Então ela funciona mais ou menos assim. Um criminoso do Japão comete um crime lá no Japão, foge para o Brasil, fica escondido no Brasil. O Japão liga para o Brasil e fala, tem um japonês aí escondido no bairro da Liberdade, São Paulo, e ele cometeu um crime aqui. Acha ele para mim e traga ele para mim de volta. É um pouco mais difícil no bairro da Liberdade, que é o bairro japonês, né? Um beijo pro pessoal aí de São Paulo e um beijo pro pessoal da Liberdade, que é um lugar que eu amo muito. Cara, o Brasil vai lá, vai achar o cara e vai mandar ele de volta pro Japão. Este ato de pegar o bandidão e devolver para o país é o que nós chamamos de extradição, ok? Então, extradição é um acordo de cooperação entre países para punir criminosos. A Constituição trouxe, então, dois incisos com regras sobre extradição. O primeiro deles diz, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Em cima desses dois incisos, eu quero fazer um esquema com você para você memorizar e você nunca mais esquecer. Então vamos lá. A doutrina diz que a extradição ela se dá de duas formas. Nós temos a extradição ativa, nós temos a extradição passiva. Extradição ativa é quando o Brasil pede a extradição de alguém para outro país, ok? Então, o Brasil ligou para outro país e falou, extradita para mim. Ativa. Extradição passiva é quando o outro país pede extradição de alguém para o Brasil. Tranquilo? Guardem o que eu vou lhes falar agora. A nossa Constituição só regulou naqueles dois incisos que nós lemos a extradição passiva. Só. A nossa Constituição não fala da ativa. Isso significa dizer que 90% das questões de prova são sobre extradição passiva. Ainda que a questão da prova não fale que ele está se referindo à passiva. Entende? Então, se na tua prova aparecer extradição só, ele está falando da passiva, porque é o que está na Constituição. Ok? Mas, Daniel, pode cair questão, então, da ativa? Pode. E quando eu vou saber que ele está falando da ativa? Só em 2 casos. Você só vai pensar na extradição ativa em 2 casos. Primeiro caso, quando a questão da prova falar sobre extradição ativa. Se ele está falando segunda extradição ativa, você tem que responder segunda extradição ativa. Ok? Segundo caso que você vai pensar na extradição ativa, quando a questão da prova contar uma história falando de extradição ativa. Aí você pensa nesse tipo de extradição. Show de bola até aqui? Então, questãozinha top para a sua prova. Quais são as regras da extradição passiva que nós acabamos de ver? Uma para o brasileiro nato. Brasileiro nato pode ser extraditado? Segundo o dispositivo que acabamos de ler, não. Ele não pode ser extraditado na extradição passiva. Segunda regrinha, brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado?
Sim, ele pode ser extraditado em 2 casos. Se ele tiver cometido crime comum. Crime comum antes da naturalização, ou se ele tiver envolvido com tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E nesse caso, do tráfico de drogas, tanto faz se foi antes ou depois da naturalização. Essa regrinha aqui é top para a sua prova. Crime comum antes da naturalização, tráfico de drogas antes ou depois da naturalização. Última regra, estrangeiro. Estrangeiro pode ser extraditado? Lógico que pode. Estrangeiro pode ser extraditado. Salvo, e aí, salvo nas 2 regrinhas que acabamos de ler. Salvo no caso de crime político ou de opinião. Então, se for o caso de crime político ou de opinião, o estrangeiro não será extraditado. O Brasil vai conceder para ele asilo político. Essas são as regras de extradição passiva que nós temos. E aí eu faço a pergunta para você. E extradição ativa? Que é quando o Brasil pede. Será que um brasileiro nato pode ser extraditado na ativa? Claro que sim, meu brother. Qualquer pessoa pode ser extraditado na extradição ativa. Imagina eu cometi um crime no Brasil e fugi para o Paraguai. O Brasil pode pedir minha extradição para o Paraguai? Lógico que pode. E na hora que pedir, o Paraguai vai entregar. Então, cuidado com isso. Na extradição ativa, o brasileiro nato pode ser como todas as pessoas podem ser. Na passiva, o nato não pode. Então, aqui está uma diferença importante para a sua prova. Mas, se ele não se referir à extradição ativa na sua questão, lembre-se da regra que é sempre passiva. E aí você vai observar esse quadro. Show de bola até aqui? Questãozinha top para a sua prova. Uma vez olhado esses requisitos, essas regrinhas aqui, rapidamente eu quero falar para você de 4 princípios que regem a extradição no Brasil. São 4 princípios super importantes que você tem que se ater e que sempre caem em prova. Né? Então, primeiro princípio, lembre-se disso, princípio da reciprocidade. Princípio da reciprocidade. O que diz este princípio da reciprocidade? O Brasil só extradita alguém para um país se este outro país também extraditar para o Brasil. Ou seja, tem que ter acordo de extradição entre os países. Show de bola? Segundo princípio. Princípio da dupla incriminação. Também pode aparecer na sua prova, princípio da dupla tipicidade. Significa dizer que o Brasil só extradita se for crime lá e crime aqui. Então o cara cometeu um comportamento, por exemplo, num país onde a mulher tem que usar o véu. Se ela tirar o véu, no caso, pode ser considerado um ato criminoso. Sei lá, um exemplo assim. Né? Não sei se é, só um exemplo. Se ela foge para o Brasil, ela pode ser extraditada? Não, porque no Brasil tirar o véu não é crime. Então, uma conduta cometida no exterior que não é considerado crime no Brasil, não gera direito à extradição, ok? Mas se lá no exterior o cara cometeu um crime, que aqui é contravenção, será que poderia ser extraditado? Também não. Tem que ter dupla incriminação, tem que ser crime lá e crime aqui para o Brasil extraditar, ok? Terceiro princípio. Terceiro princípio, ele é um princípio muito interessante, porque ele já caiu várias vezes em prova e ele é um detalhe interessante, chamado princípio da especialidade. Preste atenção nele, hein? O princípio da especialidade diz que para o Brasil extraditar, o país só vai poder punir o cara pelo crime que estava no pedido de extradição, obrigatoriamente. Então, o cara não pode pedir extradição por homicídio e punir por roubo. Não. Se ele pediu extradição por homicídio, ele só pode punir por homicídio. Show de bola? E por último, princípio da comutação da pena. Esse também é bem interessante para a sua prova. Comutação da pena. Princípio da comutação da pena ou transformação da pena.
Significa que para o Brasil extraditar, o outro país tem que se comprometer a transformar a pena numa pena permitida no Brasil. Então, o cara foi condenado a pena de morte no outro país e no Brasil não é permitida a pena de morte, então vai ter que transformar essa pena de morte numa pena que seria permitida no Brasil. Show de bola? Esse era o tema de extradição. Aqui a gente finaliza as regras de segurança jurídica mais importantes que eu trouxe para você. E eu tenho certeza que com elas você fará boas provas. Show de bola? Beijo no coração e até a próxima aula.